Muito bem, né? Nós vamos então nesse momento fazendo um cumprimento especial a todos que estão chegando em mais uma de nossas edições dos Yoga Sutras. Nós estamos aqui mais uma vez então buscando o nosso encontro, buscando estabelecer a conexão com a nossa reunião, né, que ocorre uma vez por semana. Pelo menos as gravações estão ocorrendo, né, uma vez por semana. As edições nem tanto, mas a gente sempre está disponibilizando os materiais, né, dentro do acordo que foi estabelecido para que nós pudéssemos realizar tanto a gravação como também o encaminhamento dessas obras, né, a todos os nossos irmãos. Nós temos que fazer uma reverência e uma saudação toda especial, cada um ao nosso modo, em agradecimento pelo que o Yoga nos revela, pela grandiosidade e a majestosidade, né, desta grande corrente de libertação. Né? Já existe uma corrente de libertação, uma corrente de aprofundamento, uma corrente que nos faz ligarmos intimamente com a divindade, uma corrente que nos faz procurar ter com a divindade, estar conectada a ela, e esta corrente, né, é o nosso yoga. Né? Então nós temos toda essa conexão. E aqui muitos estão, né, nos mais diferentes graus, cada um com o que pode fazer e o que pode doar para esse período, né, para o período que está vivenciando e está conhecendo. Muitos chegam, né, são conhecedores de base, assim como eu, né, dos Yoga Sutras. Muitos já são avançados nos Yoga Sutras. Muitos estão aqui apenas para curiosidade, para obter informações, para ficar ouvindo, né, se simpatiza com a filosofia, sente-se encorajado, busca aqui amparo, busca um alento. Muitas vezes observa para experienciar se realmente o que é dito é factível aos olhos humanos, se pode ser realmente experienciado, se há condições, né, de ser vivido e tudo mais. Mas o caminho do yoga, ele exige, né, a contrapartida, uma ampla devoção muito forte, né, uma devoção muito além de todo o sentido humano. É uma devoção que está além das fronteiras do que o homem entende, além das fronteiras do que o homem julga ser, né, razoável dentro do conhecimento, do próprio conhecimento moral humano. E o caminho do yoga, ele está muito aquém, né, muito aquém de toda qualquer forma de relacionamento, conhecimento de forma humana. Ele trabalha com a nossa renúncia. Ele faz a moldagem, né, de todos os caracteres morais que uma pessoa possa ter, tirando velhos valores e colocando novos valores. Ele faz um desafio para que o próprio adepto, né, a pessoa que está se propondo a seguir o caminho do yoga, que ele mesmo estabeleça vigília sobre ele e ele mesmo, né, leve a punhos de ferro, com punhos de aço, as alterações e as mudanças, né, de todas as suas imperfeições. Que ele coloque, né, as suas imperfeições, os seus traços impuros em todos os seus corpos, seja o físico, seja corpos etéricos, né, seja o seu corpo astral, seu corpo mental. Ele leva a mais alta temperança, né, leve o seu corpo a mais alta disciplina, os seus corpos, para que ele possa transcendê-los, levá-los à perfeição. E todos os que já estão em graus mais elevados de perfeições têm, né, por mérito, não porque é dado a ele, é confiado, mas é que faz parte do caminho, né, não é que ele ganha como um atributo, mas é recebido esses méritos como forma de um crescimento que se atinge através de uma perfeição, é lhe dado muitas faculdades. E hoje é o que nós estamos vendo essas faculdades aqui. Nós estamos mergulhando a estas faculdades, né, que são chamadas de siddhis, realizações, poderes, transformações, conquistas. Nós podemos dizer que tudo isso aqui
não é algo miraculoso no sentido de ser algo que é lhe dado, confiado sobre poderes, não é algo conquistado, é algo que permeia, faz parte do caminho, né, do yogi, e essas são realizações que passam a ser tão simples, né, pelo próprio yogi, que as adquire, aquele que não permite se cair na vaidade, que ele até mesmo não tem julgamento, né, sobre elas, né? Não tem aquele julgamento na observação do miraculoso, do extraordinário. Para ele passa a ser algo comum, algo muito sagrado, algo muito profundo, que tem uma finalidade muito grande, né? Uma finalidade para o uso do crescimento, da evolução. É algo visto com muito respeito, muito carinho. Há um entender que nada é dele, que ele é apenas nós, né, somos os usuários de tudo, e que nós temos que confiar o que estamos usando com maior zelo, carinho, zelicitude, para que nós possamos, né, cumprir a tarefa para a qual fomos designados. É um despertar, é um desabrochar muito aquém de tudo que nós possamos mensurar, compreender e talvez entender como ser humano, né? É algo que nos faz talvez ir a esferas de reflexões que nós ainda não estamos preparados para refletir. É um sentimento de paz, um sentimento de uma tranquilidade que nos toma conta, tem um sentimento de preenchimento. Não há um sentimento vazio, não é um sentimento leve, superficial, mas é algo completo, duradouro e estável, que toma conta, né, da vida do yogi. E todos os círculos e vínculos humanos passam a ser coisas supérfluas, coisas... Claro que há muito respeito, há muito entendimento por parte do yoga, e o yogi, né, ele não interfere-se, não envolve-se nisso, mas ele começa a ter outro entendimento sobre estas tais práticas, né, relacionadas ao humano. Né? Ele começa a enxergar as paixões, o kama, né, o desejo muito forte, né? As pessoas correndo, as pessoas movendo-se, né? Movendo-se pela realização dos seus desejos. Ele começa a mostrar e fazer revelações de traços de caráter imperfeitos, de fraquezas, fragilidades, toda a paixão humana que você possa, né, estar mencionando, estar tentando visualizar. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Vocês viram que agora há pouco eu tossir, né? E pode ser que eu venha tossir mais vezes durante o caminhamento desse nosso yoga de hoje, tá? Nós estamos hoje aqui na Serra. Eu estava observando hoje que estava 2 graus a temperatura, mas a sensação térmica está mais abaixo. Ainda mais agora que o sol está subindo no amanhecer de hoje, né? E o que pode estar acontecendo? Está empurrando a massa, empurra a massa de ar frio para baixo, e quando a gente respira, vem o ar gelado, e o ar gelado invade o canal da garganta e dá uma certa irritação. E quando nós estamos falando, né, e fazendo a respiração, então dá uma sensação de desconforto e dá uma irritação e muitas vezes uma vontade de tossir, tá? Então só para explicar para o pessoal, se caso isso aconteceu algumas vezes, você pelo menos entendeu o porquê, né? Eu sei que é situações que nós temos que contornar para o momento, né? Nós temos que ir contornando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas é a realidade para a qual nós estamos mergulhadas, e é a realidade que nós estamos vivendo. É desse modo que é para ser feito, e nós estamos exercitando, nós estamos fazendo. Então, no encontro passado, né, no Sutra de número 27, hoje é o Sutra de número 28,
que nós vamos fazer o mergulho, nós falamos do conhecimento do sistema solar, obtém-se, né, pela aplicação de Simyama ao Sol. Mas a gente quis mergulhar muito mais, né? Imagine toda você botando a sua consciência no Sol e revelando-te todos os conhecimentos sagrados e ocultos do sistema solar, né? E aqui quando agora a gente faz um parafraseamento, né, de novo dessa palavra, aqui fala em sistema solar, né? É integral de todos os planetas, todas as configurações dos planetas, as órbitas, todas as leis que regem, né? Qual é a maior expressão de potência que existe relacionada a cada planeta que está envolvido. A gente tem o próprio contato, né, com o Ishvara desse sistema, a vida, o pulsar, nós sentimos, né, todo o pulsar desta vida. Nós vemos toda a extensão da sua manifestação, toda a grandiosidade da sua representatividade cósmica. Nós passamos a ter todo o entendimento profundo, todo o entendimento íntimo, verdadeiro, de toda a missão, tudo que está envolvido com esse Ishvara, com esse núcleo, né? Com essa formação. Nós começamos a ter contato com todas as miríades e miríades, né, de seres que ali estão envolvidos. E olha só, você tenta imaginar um planetinha, no exemplo do planeta Terra, quantas milhares ou bilhares de manifestações tem, né? Quantas manifestações há só aqui? Em todos os reinos. Todos os reinos, né? Quanta expressão, quanta lei, quantos reinos assentados uns sobre os outros, né? Aqui nós estamos indo com a formação do quinto reino, né? Nós estamos trabalhando esse reino ainda, né? Nós estamos no quarto e estamos trabalhando um quinto reino. Mas para analisar planetas com, né? Já tem esses reinos prontos. Planetas mais atrasados, mais evoluídos, planetas gasosos, etéricos, planetas mentais, planetas astrais. Toda a finalidade, né? Um íntimo relacionamento no qual toda a verdade é traduzida. E não somente o oculto, mas o material também, né? As forças gravitacionais, o período de vida que haverá, porque também é uma encarnação, né? Também é uma manifestação, é algo que está se manifestando, tem um período, tem um ciclo a cumprir. Qual é a sua tarefa, né? Qual é a tarefa que está sendo cumprida, que tem que se fazer? Quantos milhares ou bilhões de anos levará para isso ser feito? Qual é a missão? Qual é o encaminhamento? Qual é o tempo? Qual é o ciclo cósmico de tempo? Quais são os ciclos cósmicos que terão de ser realizados, cumpridos? O que está sendo feito, né? Olha quanta coisa. Quantas coisas estão ali, né? Quantas coisas estão ali colocadas, quantas coisas estão ali dispostas, né, a serem realizadas. Quantos habitantes tem, quantos seres são, o que é a verdadeira manifestação, né? O que é
a manifestação profunda, né? O que é essa manifestação que ele tem, o porquê se manifesta, qual é o seu passado, qual é o seu futuro. Então há uma intimidade de revelações, né? Uma profundidade de revelação muito forte, muito intensa, né? Há revelações que a mente humana não está pronta para receber. Há revelações, né, de tudo que talvez possa estar no imaginário, todas as possibilidades, né, tudo que possa haver como forma de conquista ou factível, possível, o que está no nosso imaginário e o que não está em nosso imaginário. Toda a coletividade, os planos. Um mergulho muito profundo. Né? É um mergulho muito profundo. E hoje nós vamos estar vendo então o Sutra de número 28. Né? Aqui diz assim que aplicando Simyama à Lua, obtém-se o conhecimento em relação à configuração das estrelas. Aqui está dando exemplo da Lua, mas pode ser qualquer astro. Tá? Aqui está só usando um exemplo para mostrar que quando a gente olha um corpo celeste e a gente consegue desdobrar esse corpo celeste, ele revela, né, as suas leis arquetipais, né? Ele revela as suas leis de base, as suas leis de origem, que mostram como é que é a configuração de todos. Vou dar um exemplo aqui para que nós possamos mergulhar um pouco mais no entendimento, mergulhar um pouco mais já nas bases da compreensão para esse sutra, né? Como que a medicina humana faz, né, em relação aos órgãos humanos? Ela pega um órgão humano, com muito respeito, né, é pego um corpo para fazer as experiências, né, um cadáver. Esse cadáver ele é dessecado, né, ele é aberto, com muita apropriação de buscar o entendimento, buscar conhecimento. Ele é experienciado, né? Então eles olham ali os ossos, sistema nervoso, os nervos, as disposições dos órgãos. Eles olham ali, né? Eles olham ali como é que está naquele corpo, né? Como é que está ali a disposição dos órgãos, a posição, os sistemas, né? Ele olha ali o sistema urinário, o sistema digestivo, sistema respiratório, sistema circulatório, né? Ele vai olhando todo o sistema urinário, olha uma aqui ali o sistema urinário, ele vai olhando todos esses sistemas, vai observando, vai ampliando o seu entendimento, vai vendo onde está o fígado, onde está o pâncreas, né? Vai vendo ali onde está o estômago, ele olha os pulmões, olha aqui os pulmões, né? E ele experiencia o coração, né? E ele passa a ver que olhando de um, ele está sabendo como é que é em todos, né? Todos os humanos. Ele olha o coração aqui e diz, não, se o coração está aqui e o coração é desse tamanho, né? O coração bombeia assim, então eu já estou sabendo como é que é dos outros também, né? Olha só, olhando esse aqui, eu sei como que é nos outros, como que é os dos outros, né? Aí ele pega aqui, ó, ele pega, né, e faz uma observação de um coração, né? Ele se torna um especialista, ele mergulha no conhecimento simplesmente de coração, ele abre um coração, ele olha, né, os átrios, ele olha os ventrílocos, né?
ele olha aquele coração, ele fica observando ele, e aí ele vê, né, que por onde o sangue passa, ele observa por onde o sangue circula, como é que o sangue faz, né, ele vê que duas válvulas, ele vê que são válvulas, né, duas bombeiam para dentro uma bombeia para dentro do pulmão, outra puxa, outra bombeia para o corpo, outra puxa, né, ele começa a ver isso, ó. Ele começa a ver, ele começa a abrir, ele começa a entender, ele vê as veias, ele vê um sistema nervoso, ele vê veias bem fortes, né? Ele vê uma estrutura de artérias muito bem fundamentada, muito bem estudada, muito pronta para estar ali, formatando, né, um órgão. Ele vê que há muitas leis ao entorno desse órgão, né? Ele passa a observar, ele vê que há mecanismos até elétricos, né? Uma intensidade, uma energia, ele vê que há né? há uma leis, há um entendimento, há todo um regramento, né? Há toda uma maquinária, ele começa a se afinar com aquele conhecimento, né? De um coração apenas. E a partir que ele mergulha o seu entendimento, né, a partir que ele mergulha esse conhecimento nesse órgão, nesse coração, o que faz, né, o que o faz já saber dos outros corações? Né? Então ele tem um conhecimento de como é os outros corações. Ele tem um entendimento de como que é os outros órgãos. Interessante isso, né? Ele já entendeu como é que funciona esse órgão aqui. Então, a partir do momento, ele já sabe como é que manusear, como é que ele vai experienciar, né, e como é que ele vai mexer com os outros corações. Olha que interessante isso, né? Bastou ter um conhecimento no coração para entender as leis do coração. Claro. E o mais fantástico de tudo é que a ciência vai mergulhando seus conhecimentos. Aí eles vão publicando, né? Os especialistas vão publicando seus conhecimentos, as coisas que eles vão aprendendo. Olha, eu experienciei isso, eu fiz tais experiências, essas experiências me mostraram isso, mostraram aquilo. Essa experiência aqui me revelou tal coisa. Eu fiz uma experiência aqui que me fez uma revelação nesse sentido. Eles vão fazendo essas experienciações, né? Eles vão fazendo essas observações, essas experimentações. E assim também se dá por meio do caminho do yoga, né? Quando o yoga faz esses mergulhos e conhece, a exemplo aqui, né, faz um conhecimento de uma relação, de uma configuração de um astro. Então ele conhece todos os astros, né? Ele passa a ser revelado todos os astros, as posições, como que funcionam as leis de distanciamentos, né? Se é que elas existem, como é que funciona esse manejo, né, dessas leis, desses posicionamentos, né? Então ele passa a ter um amplo conhecimento, né? Ele passa a ser um doutor nesse sentido, né, quando trata-se de observar, né, a configuração de todas as estrelas. Fazendo esse simples analogia, esse simples entendimento, a gente mergulha muito profundo, né? A gente faz um mergulho assim muito profundo para poder entender. Né? Se você pegou essa analogia, se você entendeu agora essa comparação que a gente fez, se você fez, né, visualizou e fez assim, é isto mesmo, né? Aqui na Terra a gente faz já esse modo de entendimento, né? A gente faz essa forma de buscar, a gente faz essa forma de mergulhar, né? De fazer um mergulho e mais ou menos compreender. A gente já faz isso, né? Agora você imagine de uma forma transcendental, de se desdobrar todo o conhecimento de um astro, né? Assim como nós estamos falando do sistema solar, nós estamos fazendo uma observação, vendo que também é factível dessa forma, né? A exemplo aqui do sistema solar, se você vê o sistema solar né, o Sol, o nosso sistema solar, você recebe todos os conhecimentos
você já tem base, né, de conhecimento para todos os outros. Aí você fala, é assim, ó, tem um núcleo aqui, um Sol, aí tem planetas dispostos assim, tem leis para isso, lei para aquilo. Funciona assim, ó. Olha aqui a luz, né? A luz, ela gera o tempo, ela gera um espaço-tempo, né? Olha o espaço aqui aberto, a curvatura. Olha o intenso, a força que faz, né? Para poder, olha o núcleo que forte, né? Esse núcleo, olha a força que ele faz para poder estar emanando essa energia existencial, essa energia que cria todo um tempo ali paralelo, né? Cria todo um espaço, dentro do espaço, cria toda uma vida, cria todo um pulsar, toda uma existência. Simplesmente ali observando isso, então você já entende, mas então é assim que é os outros, né? Então os outros... Então os outros sistemas solares são assim também, né? Ou baseado no que nós aqui conjecturamos até então, né? Tem isso como base. Então assim, ó, só fazendo uma observação na linha humana, né? Para nós entendermos o que é um sistema solar, né? Só fazendo essa observação de linha humana. Então um sistema solar, ele tem de ter um Sol, né? Então o que a gente vai fazer de colocação? Que todo sistema solar, para ser um sistema solar, tem que ter um Sol no seu centro, um núcleo. Olha só. Outra coisa que a gente já pode entender, só no olho humano, ó, que o Sol é o núcleo do sistema. Então, quando a gente está observando estrelas, sóis, né, distantes, nós estamos sabendo que nós estamos olhando núcleos de sistemas, né? Olha que interessante. Núcleos de sistemas. Então, nós estamos observando. Toda vez que nós vemos um núcleo de sistema, que nós vemos um Sol, então nós estamos sabendo já que o entorno dele gravita seus filhos, que é o entorno dele gravita Sol, gravita planetas, né? Olha que quanto entendimento nós já temos. Então tem como ao redor dele planetas. Nós estamos observando também, pelo conhecimento que nós já temos aqui do sistema solar, que existe um Sol, a luz bem forte. Então, para mim poder observar os outros sistemas, tem que ter luz forte também. Uma luz que se propague a milhares de quilômetros de distância, anos-luz de quilômetros de distância. Uma intensidade que leve calor, leve todo... né? Atinja os planetas, toque esses planetas, faça esses planetas estarem juntos, tocados uns pelos outros. Olha só que interessante isso. Então, como é que é os outros sistemas solares? É do mesmo jeito, né? Os outros sistemas solares, eles são do mesmo jeito. Olha que constatação a gente faz só fazendo isso, só meditando, né? Só pensando, uma meditação raciocinando, né? Reflexiva sobre isso, a gente já vê, ó. E muitas vezes já nos vem, né? Muito entendimento, muito ensinamento só pela intuição. É a mesma forma, né, que se dá em relação, então, ao Sutra de número 28, né? É a mesma relação. Aplicando-se me ama a Lua, obtém-se o conhecimento em relação à configuração das estrelas. Olha interessante, aqui fala configuração das estrelas. Aqui quer nos dizer de todo, né? De todo. Então nós estamos sabendo assim, ó, como é que funciona. Se a Lua, ela funciona assim, ela é posicionada tal, ela faz um giro desse jeito, ela faz isso, ela está seguindo um padrão de uma lei, né? Ela está seguindo um padrão,
ela está seguindo um método, ela está seguindo uma orientação, ela está seguindo, né, uma lei, ela está seguindo o que foi passado, né, como regimento, uma lei de regra para poder seguir. Então essa lei de regra, essa lei de regimento também, né, tem um conhecimento, também traz conhecimento de todos os outros planetas. Olha que interessante isso, né? Ela também então traz a revelação de conhecimento dos outros planetas. A gente pode ir um pouquinho mais longe aqui nessas nossas observações, né? O que a gente pode fazer? A gente pode imaginar agora mais espiritualizado, né, o tema, né? Sair dessa superficialidade, ou não seria a palavra certa, mas sair dessa esfera do pensamento de propriamente linha humana, né, e começar agora a meditar com os ensinamentos do yoga, o que nós já sabemos, né? Imagine você saber toda a configuração então do plano etérico da Lua, todo o vórtice de energia que ela recebe do Sol, ela joga na Terra, o que ela está passando aqui para a Terra, né? Olha só, ela recebendo energia, passando, influenciando. Ela está a uma distância bem considerável da Terra, mas olha o quanto ela influencia, né? Olha o quanto ela traz influência, o quanto ela mexe, né, com a Terra. Ela tem uma força gravitacional que puxa, né? Puxa as marés, puxa os mares. Ela atua, né? Ela tem uma força de atuação muito grande. Ela mexe com a criação, com os animais. Ela mexe com as plantas. Ela mexe, né, com os minerais. Ela mexe com o ser humano. Ela atua, ela trabalha, seu magnetismo mexe dentro do ser humano. Ela faz as coisas, olha quanta atividade cósmica, né? Quanto trabalho, ela, né? Quanta... É só um satélite, e é pequeno, e é minúsculo perto de todos os outros satélites, perto de todas as outras, né? Mas acontece o que? Ele vai revelando, né? Ele tem... O yoga vai descendo, mergulhando e vai buscando essas revelações, vai buscando esses entendimentos, vai buscando esses conhecimentos, né? E vai mergulhando e vai trazendo tudo isso. Então, e aí a partir desse momento ele percebe que isso também está nas outras estrelas, né? Agora paramos para ver que aqui fala em configuração das estrelas, né? Então significa que ele olha a posição, né? Olha, a posição dela é aqui, né? Há um regramento, há uma regra de posição assim, há uma regra de distanciamento. Há a revelação de segredos ocultos, né? Há revelações de coisas secretas, muito profundas. Há uma revelação, né, bastante íntima de coisas, situações, né? Tudo é entregue. Então você já tem todo um conhecimento, né? Todo um conhecimento desse corpo celeste, né? Você já passa a ter. Então o que faz você agora conseguir o conhecimento dos outros? Fazendo essa similaridade, né? Ó, se a Lua é assim, se a Lua está na posição tal, né? Se a Lua se revelou desse tal modo, então observe que os outros planetas também, né, eles se revelam de tal modo. Então a gente amplia o nosso entendimento, né? Nós passamos então a ter um novo conhecimento. E esse novo conhecimento nos traz então todo um conhecimento, né, mais forte, um conhecimento mais transcendental, um conhecimento de como é que funciona a configuração das estrelas. Então a gente passa a entender a dimensão de um sistema solar, né, como é que está relacionado ao diâmetro do seu Sol, o tamanho do seu sistema solar,
relacionado muitas vezes, quem sabe, o tamanho desse Sol, quantos planetas tem, o que esses planetas têm de se abrigar, o que eles têm. Então começa a vir toda uma configuração de distância, tamanhos, diâmetros, distanciamentos, né, quantidades, posicionamentos, né, tempo de vida útil, os fatores espirituais. Nós estamos falando só muitas coisas físicas, né? Mas mergulhe em entendimentos espirituais, mergulhe nos entendimentos mais íntimos, né, do que você possa talvez estar imaginando, muito mais profundo do que eu. Tudo isso é factível, né? Tudo isso existe, né? Então é algo muito profundo, né? Apesar que talvez o Sutra aqui não cite nesse sentido, né? Se cite um pouco diferente, mas tudo está ali. Tudo está amarrado, tudo está intrínseco, tudo está ali dentro, né? Exemplo, se hoje eu li um livro, o exemplo esse, é um exemplo muito básico, mas é o exemplo que a gente tem de apoio para poder mencionar isso aí, né? Exemplo aqui, né? Se eu leio um livro, eu sei então, né, já como é que é os outros livros, não no conteúdo que tem no livro, mas eu sei que um livro tem páginas. Eu sei que um livro tem uma dobradura, eu sei que o livro ele tem a capa, ele tem contracapa, eu sei que o livro tem letras, eu sei que ele tem capítulos, então a gente aprende o que é um livro, né? A essência de um livro. Então é revelado, tudo é revelado, passa a ser revelado para nós. Vamos fazer assim, nós vamos agora o momento, né, de leitura. Nós vamos a este momento de leitura para nós fazermos um mergulho um pouco mais dentro do que o Sutra nos pede, né? O Sutra de 29, eu estava olhando aqui, que o Sutra de 29 ele diz assim, que aplicando Simyama, a estrela polar, obtém o conhecimento dos seus, né? Ou seja, estrelas e movimentos, outras leis, outras ordenanças. Talvez nós já estejamos até falando sobre esse sutra também aqui. Claro que aqui são 3 sutras separados, mas a gente sabe que o entendimento está tudo dentro de um só, né? O entendimento encontra-se aqui. Mas nós temos que cumprir essa tarefa, nós temos que cumprir essa jornada de fazer algumas análises, algumas projeções, algumas observações para ter um mergulho, né, bem profundo. E nada se perde. Sempre há conhecimento e sempre há forma, né, de nós estarmos observando e fazendo a aprendizagem em cima de tudo isso, né? Vamos fazer então aqui um pouco de observações, de leitura. É bem tranquilo a leitura do Sutra, tá? Inclusive ela seriam 2 parágrafos, né? 2 parágrafos, já temos toda a leitura aqui desse Sutra. Nós já fizemos todo o que o Sutra nos pede. Ele é muito pequeno. O Sutra 29 também, é 2 parágrafos, né, já termina. O Sutra que nós passamos anteriormente, o 27, eram 3 parágrafos, né? O Sutra 27 dá uma folha de rosto de um lado, é uma folha um rosto, né, da folha. Aqui também dá menos que isso, ainda um pouco. É um entendimento fácil de se ver, né? Então nós vamos fazer um pouco dessa leitura, que vai ser muito rápido, diga-se de passagem. Depois nós vamos fazer mais umas observações e vamos encerrando, né? Nós temos aí uns 18 minutos ainda para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje. Aqui diz assim, ó, seção de número 3, Sutra de número 28. Aplicando o Simyama à Lua, obtém-se conhecimento em relação à configuração das estrelas. Tá? Este Sutra exemplifica o princípio de que, pela aplicação de Simyama a um fenômeno externo, é possível obter o conhecimento da lei básica, princípio em que se baseia este fenômeno.
Uma análise do céu por métodos astronômicos não somente alarga os horizontes e nos faz conhecer as estrelas, as galáxias e os universos além do alcance visual humano, mas também nos possibilitou um vislumbre das relações existentes entre estes diferentes grupos de estrelas. Deixa eu fazer um ponto aqui, ó. Ponto. É bem isso, ó, que nós estávamos falando agora em relação ao médico, né? Fazendo a dissecação de um cadáver, né? É a mesma coisa. Então há revelações, né? Revela-se para ele observa, ele enxerga, ele passa a ver, né? Ele passa a fazer observações, passa a conhecer, né, esse universo além do alcance do visível. Paramos para analisar que tudo que hoje, grossamente, nós não somos médicos, né? Talvez tenha médicos aqui acompanhando, mas nós não somos médicos. Paramos para analisar que tudo que nós estamos aqui falando de coração é tudo que a medicina descobriu, né? Tudo que os médicos revelaram, né? Descobriram e revelaram, né? Tudo que os médicos passaram, né? Tudo que nós estamos aqui falando. Então a gente sabe que o coração bombeia assim, seu pulso é tantos pulsos por minuto, né? Ele bombeia para assim, puxa assado, sangue venoso, sangue arterial, né? Ventrílocos, átrios, né? Bombeia para cá, bombeia para lá. Tudo é esse conhecimento que foi experienciado através disso, né? Então assim, ó, o conhecimento também que nós temos referente à astronomia é tudo por causa dos astrônomos, né? Que olhavam, experienciavam e observavam. Mas e paramos para tentar imaginar qual era o conhecimento que se tinha no período em que foi escrito este sutra, né? Nós já fizemos esse desafio no sutra passado. É o conhecimento que se tinha e o conhecimento que se adquiriu através do yoga. E o yoga traz revelações que até hoje a ciência está buscando. Inclusive a sessão de número 4 traz destaque sobre tudo isso, né? Traz posicionamento sobre tudo isso. Mas aqui diz assim, né? Nos possibilita um vislumbre em relação das existências que esses grupos de estrelas. Então, quando a gente faz essas observações, esses conhecimentos já são colocados à disposição de todos. Já aumenta, né? A nossa consciência já começa a atingir esses elementos, né? Já começam a atingir tudo isso. Mas aqui nós estamos falando de um grau muito mais profundo, né? Muito mais profundo. Vamos fazer aqui uma leitura de novo. A cada aumento do poder de manifestação a cada aumento do poder de magnificação dos telescópios, novas galáxias e novos universos chegaram ao alcance de observação, comprovando a natureza infinita do cosmos. Todos esses corpos celestes, que parecem estar dispersos nos céus ao acaso, foram encontrados pelos astrônomos, agrupados de diferentes modos, sendo que esses estão interrelacionados de uma maneira definida. Assim, os satélites estão agrupados e se movem ao redor de um planeta. Os planetas estão agrupados e se movem em torno de um Sol central. Os sóis que vemos como estrelas fazem parte de um grupo muito maior, chamado galáxia, e as galáxias estão agrupadas em um universo. Olha que interessante tudo isso, né? Tudo isso, essas constatações foram feitas através do campo da observação. Né? Tudo o que tem de entendimento foram feitos nesse sentido, né? Nas correlações, correlatividade. Então, assim, se eu estou entendendo, né, que determinada coisa funciona assim, percebo que as outras coisas semelhantes são assim. Por exemplo, se a fruta, né? Se eu vejo um fruto e o fruto é desse jeito, então todos os frutos correspondentes à aparência igual ou igual a esse fruto também são assim.
Então começa a se fazer correlações, né? Começa a fazer observações, começa a se fazer uma observação no sentido de buscar uma compreensão do como é que funciona o todo, tá? Através dessas correlações. Então quando a gente aplica Simyama à Lua e consegue extrair todo o conhecimento da Lua através do Yoga, todo o conhecimento que tem lá, então nós passamos a ter o conhecimento também, aqui fala da configuração das estrelas, né? Isso passa a nos trazer uma configuração de um todo. É bastante interessante, né? Muito interessante mesmo, né? Aqui diz assim, ó, as distâncias e os tempos envolvidos nesses agrupamentos e movimentos de estrelas são tão imensos se comparados aos períodos durante os quais foram feitas de observações. Mas deixa eu ler de novo, eu vou ler de novo, tá? As distâncias e os tempos envolvidos nesses agrupamentos e movimentos de estrelas são tão imensos se comparados aos períodos durante os quais foram feitas as observações, que não se pode obter por métodos puramente físicos um quadro claro, completo de todo o cosmos, embora qualquer pessoa que haja analisado a questão com mente aberta não pode deixar de ver que há um grande plano na base dos fenômenos astronômicos. Ponto. É uma grande verdade, né? Apesar de todo que o homem olha para fora, né? A gente olha para fora e a gente vê a casca. É a mesma coisa, a gente olha um fruto, a gente não sabe o que tem dentro do fruto sem abrir o fruto, né? E a gente tem que examinar por partes, né? Por pedaços. Nós temos que fazer essas examinações, né? Por etapas. A gente não consegue ter a revelação de um todo, né? Eu acabei de dizer agora há pouco, né? Vejo um livro, vejo folhas, vejo letras, é tudo por etapas, né? A constatação de um todo e de tudo, pacotão de tudo é bem difícil, mas dentro do caminho do yoga não. O yoga é permitido, né? Isso, né? Imagine só olhar aqui, ó, nós estamos tentando fazer um livro, nós estamos tentando ler o livro, mergulhar nos ensinamentos, né? Das descobertas, nós estamos analisando sutra a sutra, a cada passo, todo dia, toda semana um passinho, toda semana uma etapa que a gente conclui, toda semana um passo que nós damos, né? E isso, olha o que isso faz, porque nós fizemos assim, porque a gente não consegue ver o todo. A gente não abarca, né, o todo, a gente não consegue mergulhar e abarcar no todo. Então você para fazer uma análise aqui, que é a mesma coisa quando se trata dessas observações que o homem faz, né? Não abarca o todo, não consegue fazer a observação do todo. Mas que quando nós estamos mergulhados no yoga, né, o todo se revela para o yogi. Quando estamos mergulhados nos desdobramentos, em samadhi, né, aplicando o Simyama, o todo se revela. É algo incrível, né? Eu digo que deve porque eu nunca consegui atingir ainda o samadhi, né? Não fui merecedor ainda, mas estou lutando, gente. Lutando, estou pensando, caindo para buscar tudo isso, né? Imaginamos aqui, né? É muito profundo. Como é que pode o yogi obter conhecimento desse plano? Aplicando Simyama a um fenômeno astronômico que é típico dos diferentes agrupamentos e movimentos. O movimento da Lua em torno da Terra é um desses fenômenos em escalas mínimas. Corporifica as características essenciais de todos os agrupamentos e movimentos, sendo fácil perceber que aplicando
se me ama a ele, desdobra-se a mente do yogi, a natureza essencial do plano cósmico. Olha que coisa profunda, né? Deixa eu ler de novo. Como pode o yogi obter conhecimento desse plano? Aplicando se me ama a um fenômeno astronômico, que é típico dos diferentes agrupamentos e movimentos. O movimento da Lua em torno da Terra é um desses fenômenos em escalas mínima e corporifica as características essenciais de todos os agrupamentos e movimentos, sendo fácil perceber que, aplicando-se me ama a ele, desdobra-se a mente do yogi, a natureza essencial do plano cósmico. Olha que interessante esse raciocínio, porque aqui diz bem assim ainda, né? Que olha que diz assim aqui que o efeito é pequeno perto de todo o cosmos. É verdade. Não tinha ainda observado tudo isso. É um mínimo efeito, né? É como se analisasse uma pulga pulando, para nós termos mais ou menos a ideia, ou mais ou menos o pensamento do que aqui quer dizer, né? Nós estamos olhando um efeito em escala pequena. Nós estamos observando, né, uma lei mínima, simples, pequenininha, né, uma infinitesidade de talvez minúscula, perto de todo o grande, né, todo o arranjo. Mas a gente observa que, né, entendendo este fenômeno, por mais pequeno que seja, ali diz assim, ó, corporifica as características essenciais de todos os agrupamentos e movimentos, sendo fácil perceber que a aplicação de se me ama a ele desdobra-se a mente do yogi e a natureza essencial do plano cósmico. Outra coisa que nós podemos analisar aqui, quando eu estava falando sobre a questão do médico com o coração, que ele passa a entender os corações, mas não significa que todas as doenças de um é semelhantes no outro, né? É mesmo do jeito em outro coração. Há modos, né, de se operar, mas é mais ou menos ali, né? Ele tem mais ou menos uma linha de base para seguir, geral, ampla, né? Uma generalidade das coisas, né? De forma geral é assim, né? Aí nós vamos estudar caso a caso agora. A mesma coisa diz aqui, né? Aqui fala assim, ó, corporifica as características essenciais. Então, ou seja, o grosso, né? O conhecimento mais grosso é nos revelado. A gente já tem esse conhecimento. Eu sei que é assim. Eu sei que funciona desse jeito. Eu sei que atua dessa forma, né? Então a gente passa também a ter essa forma de entendimento. Que coisa incrível esse sutra, né? É um sutra que para aquele que tem o livro, né? Você que tem o livro do Time, cabe muito a pena fazer uma leitura. Cabe muito a pena, né, você mergulhar novamente nele em conhecimento, para que possa de verdade, né, obter aí um conhecimento do que esse sutra quer trazer de informação, né? E olha que interessante isso, né? Lua com conhecimento pequeno, né? Um conhecimento curto, um conhecimento bastante básico. Nós estamos olhando algo em escala mínima e entendendo algo de macro escala. É a mesma coisa que é feito isso pela ciência, né? A ciência olha uma coisa pequena. Então, se nós agora ampliarmos, fazer uma escala maior de tudo isso, né? Fazer uma escala mais larga, mais ampla, a gente vai estar sabendo agora como é que funciona. Então, né? A gente vai poder ampliar isso aí. Pois que muitas vezes é feita a maquete, né? E depois é ampliada a escala dessa maquete, né? Aqui está a maquete, a ideia. Vamos ampliar isso aí. Vamos usar as mesmas medidas e leis em escalas maiores. E aí tudo é feito, né? É o mesmo sentimento, mesma ideologia, né? Mas enfim, amados, nós estamos encerrando. A gente sabe que muitas vezes são sutras que já são fáceis de ser compreendidos ou que é fácil de ser. Mas nós temos o propósito, né, de 1 hora de nossos encontros. A gente aproveita então para fazer uns mergulhos em tudo isso, né?
E a gente vai mergulhar um pouco mais agora no Sutra 29, no próximo encontro. A gente vai falar sobre a estrela polar, que traz o conhecimento, né, de todos os movimentos astronômicos, todos os movimentos de estrelas, como é que funciona, né? Também tem ensinamentos muito profundos aqui. Nós vamos fazer um mergulho muito forte, né? Vamos estar fazendo mergulhos aqui bastante expressivos, né? E mergulhos que vão trazer um ensinamento bastante importante, né? Nós vamos estar fazendo toda essa busca aqui, tá bom? Acho que é interessante nós já encerrarmos aqui. Acho que já estamos satisfeitos. E o Sutra de número 29, então, a gente vai ver tudo isso, tá? Nós estamos também nos aproximando já. Depois do Sutra 29, o Sutra de número 30, nós vamos estar mudando um pouco a temática do assunto, mas também vamos estar ainda dentro, né, das realizações. É incrível o que temos ainda de verificar aqui, né? Nossa Senhora, tem muito conhecimento aqui. Deixa para nós entrar, daqui um pouco temos entrando a partir do Sutra de número 30, 33 em diante, 32, tem muita coisa ali, né? Era isso, meus amados, né? Era isso. Nós estamos então encerrando o nosso Sutra, né? Mais uma de nossas jornadas, concluindo mais uma de nossas experienciações. É mais um domingo de manhã que nós estamos aproveitando para esses momentos, e ainda nós temos aí dentro da nossa jornada, nós temos aí mais um ano talvez, né, de encontros ainda a serem realizados. Mas eu quero agradecer de coração a todos, né, que acompanham, que fazem, né, a visualização. A gente sabe que não é para todos, é para alguns. A gente sabe que não é milhares de pessoas que vão vir mergulhar, beber dessas águas, vão ser poucas, mas aquele que vir beber aqui matará a sua sede, né? Aquele que vir beber desta água, a sua sede o matará. Pode ter certeza que aqui vai encontrar. Vamos encerrando então assim. Namastê.